Olá, tudo bem? Para essa questão, ele dá um textinho bem consideravelmente grande assim, mas o que nos interessa é o que está ali na última frase. É que ela desenha uma circunferência de raio de 2 metros, que ela tem uma velocidade angular de 6,2 radianos por segundo, para a gente considerar π como 3,1. E o módulo da velocidade vetorial média da ponta dos patins ao percorrer um ponto a outro diametralmente oposto. Você sabe o que significam pontos diametralmente opostos? Eles acontecem em circunferências e eles são os pontos que são opostos por um diâmetro, ou seja, a diferença deles é igual a um diâmetro. Ou seja, aqui eu tenho o ponto oposto dele é o ponto que está lá do outro lado, separado por um diâmetro, então é esse ponto aqui. Então aqui, se eu tivesse um ponto aqui, o ponto diametralmente oposto dele seria traçar um diâmetro e chegar nesse ponto aqui. Se eu tivesse um ponto aqui, o ponto seria aqui. Sempre pontos opostos na circunferência, tá bom? Então, se eles são separados por um diâmetro e o raio é de 2 metros, então aqui 2 metros, né? Um diâmetro é igual a 2 raios e um diâmetro é 4 metros. Daí entra a diferença entre velocidade escalar média e velocidade vetorial média. A velocidade escalar média é a que contabiliza a distância percorrida. Então, ela se importaria com toda essa distância aqui de circunferência. E para conseguir fazer essa velocidade escalar média, você teria que calcular o valor dessa circunferência toda aqui, né? Dividir pelo período que você tem. A distância, no caso, seria metade de uma circunferência. Uma circunferência inteira é 2πr, então metade da circunferência fica só π vezes r, tudo bem? Então seria essa distância aqui, que no caso daria 6,2 metros também, mas daí você teria a velocidade escalar média, que é a velocidade que conta com a distância percorrida. A velocidade vetorial média conta com um deslocamento, que é a distância em linha reta do ponto de início até o ponto de chegada. Então, o deslocamento, né, a gente já sabe que ele é vetorial, que ele venha daqui até aqui em linha reta. Se a linha é reta e esses pontos são separados pelo diâmetro, que também é uma linha reta, então o deslocamento é igual ao diâmetro. Logo, o deslocamento vai ser 4 metros. É sempre importante você se atentar nessa diferença entre velocidade escalar média, que pede a distância percorrida, e a velocidade vetorial média, que pede o deslocamento, que é a distância em linha reta entre os dois pontos. Primeira coisa que a gente faz é descobrir o período. O período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Eu sei que ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2 vezes π dividido pelo período. Se a velocidade angular é 6,2, π é 3,1, 6,2 é igual a 2 vezes 3,1 dividido pelo período, 2 vezes 3,1 dá 6,2, o período é 6,2 dividido para 6,2, que é igual a 1 segundo. Sabendo desse período, a gente já sabe o tempo que demora para dar uma volta completa. Mas veja que para ir de um ponto até o seu ponto diametralmente oposto, você percorre apenas metade da circunferência. Afinal, você percorreu aqui um raio, né? Se aqui a diferença é 180 graus, porque a linha é reta, então aqui também é 180 graus. Isso aí é ângulo de circunferência. Então, se é 1 segundo para percorrer 360 graus, né, uma volta inteira, meia volta é x. Faz uma multiplicação cruzada aí na regra de 3. X é igual a meio, que é igual a 0,5 segundos. Então, eu já tenho o meu deslocamento para minha velocidade vetorial média, que é 4 metros. Tenho o meu tempo, que isso demora para acontecer. Venho aqui e calculo a velocidade vetorial média. A distância é 4.
Velocidade eu quero saber. Tempo é 0,5. 4 dividido para 0,5 é 8 metros por segundo. E assim você tem a sua velocidade vetorial. Sempre muito importante se atentar a qual tipo de velocidade que está pedindo. Se é escalar ou se é vetorial, tá bem?